Minha mente está sempre inquieta e aflita. Sem a submeter a controle, nada posso fazer para me modificar. Como posso controlar o pensamento? Resposta: Senhor, este é um problema vastíssimo. E como acontece com todos os outros problemas da vida, não encontraremos um método para sua solução. Tentemos, contudo, compreender o próprio problema, pois, compreendendo, saberemos a maneira de tratar a questão. Em primeiro lugar, precisamos compreender o pensamento, que o pensante deseja controlar. Espero que esse assunto não te pareça sério demais. O que entendemos por pensamento? O pensante é diferente do pensamento? O que medita é diferente da sua meditação? O observador está separado da coisa observada? A qualidade é diferente da pessoa? Assim, antes que possa ser controlado o pensamento, qualquer que ele seja, devemos compreender o processo de pensar e aquele que pensa, e verificar se constituem dois processos separados ou se são um processo unitário. O pensante existe quando deixa de pensar? Quando não há pensamentos, existe o pensante? Evidentemente, se não temos pensamentos, não há pensante. Por que então a separação entre pensante e pensamento? Na maioria de nós, existe esta separação. E por quê? É uma coisa real, verdadeira, ou se trata de uma coisa meramente fictícia, criada pela mente? Precisamos ficar bem esclarecidos a esse respeito, porque vamos depois investigar o que é o processo do pensamento. Primeiramente, precisamos ficar bem esclarecidos sobre se o pensante está separado e por que se separou dos pensamentos. Depois, entraremos no problema do pensar e do controlar e tudo mais. Não está crente de que os seus pensamentos são separados de você? Essa pergunta implica que há o que controla e há a coisa controlada, o observador e a coisa observada. Pois bem, sabemos que esse processo é um fato real. Isso é, se há o observador e a coisa observada, controlador e coisa controlada, é real essa separação? Só é real no sentido de que nós a aceitamos. Mas isso não é um ardil da mente? Veja, por favor, que essa questão abrange muitas coisas. Portanto, não aceite nem rejeite, não defenda e nem despreze o que estou dizendo. Quase todos vocês creem que o pensante é separado. O eu superior, o Atman, o observador, que domina o eu inferior e etc. Por que existe essa separação? Essa separação não está também dentro dos domínios da mente? Quando diz que o pensante é o Atman, o observador, e que os pensamentos estão separados dele, isso de certo também está no campo mental. Ora, o fato não é que a mente, o pensante, se separou dos pensamentos para dar uma permanência a si mesma. Porque assim o pensante pode modificar os seus pensamentos, lhes dá uma nova moldura enquanto ele se conserva separado, dando assim uma permanência a si mesmo. Mas sem o pensamento, o pensante não existe. Pode separar-se dos seus pensamentos, mas
Se deixa de pensar, deixa também de existir, não é? Assim, essa separação do pensante dos seus pensamentos é um ardil do pensante para dar segurança e permanência a si próprio. Isto é, a mente percebe que os pensamentos são transitórios e adota por esse motivo o astuto ardil de dizer que ela é o pensante, independente dos seus pensamentos, que ela é o Atman, o observador, separado da ação, separado do pensamento. No entanto, se observar o processo com muita atenção, pondo de parte todo o seu conhecimento adquirido de outros, por maior que sejam esses outros, verá que o observador é a coisa observada, que o pensante é o pensamento. Não há pensante separado do pensamento. Por mais ampla, por mais profunda e extensa que seja a separação, a muralha por ele edificada entre si e os seus pensamentos, o pensante fica sempre dentro do campo do seu pensar. Portanto, o pensante é o pensamento. E assim, quando pergunta como se pode controlar o pensamento, você faz uma pergunta errada. Quando o pensante começa a controlar os pensamentos, ele faz apenas para dar continuidade a si próprio, ou porque acha que os seus pensamentos são muito dolorosos e deseja por isso modificar os pensamentos, ficando ele permanente através das cortinas das palavras e pensamentos. Uma vez que admita isso, que é um fato verdadeiro, as suas disciplinas, a sua busca do superior, as suas meditações, os seus controles, tudo se desfaz em nada. Isso é, se quiser olhar para o fato evidente de que o pensante é o pensamento, e se ficar perfeitamente cônscio desse fato, então não mais pensará em termos de dominar, modificar, controlar ou canalizar os seus pensamentos. Então o pensamento se torna importante e não o pensante. O que tem peso, então, não é o controlador e nem a maneira de controlar, mas o pensamento, que é a coisa controlada, se torna importante por si mesmo. A compreensão do processo do pensamento é o começo da meditação, que é o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não há meditação. E a meditação do coração é compreensão. Se quer compreender, não deve estar ligado a crença alguma. E nessas condições, o que nos interessa não é o controle do pensamento, que é uma questão falsa, mas a compreensão do pensamento. O que nos importa é o próprio processo do pensamento. Estamos, portanto, livres da ideia de disciplina, livres da ideia de controle. O que significa uma revolução extraordinária, não acha? Só pode ser livre quando percebe a verdade sobre a falsidade da crença de que o pensante é separado dos seus pensamentos. Quando se percebe a verdade acerca do falso, ficamos livres do falso. Por muito tempo temos admitido a ideia de que o pensante é separado dos pensamentos. E vemos agora que a separação é falsa. Percebendo a verdade acerca do falso, fica livre do falso, com tudo o que ele implica. Disciplinar, controlar, dirigir, canalizar o pensamento, pôr o pensamento num determinado modo de ação.
Quando fazemos essas coisas, estamos ainda dando importância ao pensante. E por isso o pensante e o pensamento continuam separados, o que é falso. Mas se percebe essa falsidade, se desfaz a separação e resta apenas o pensamento. E você pode então investigar o pensamento. A mente é então apenas a máquina do processo do pensamento. E o pensante não está separado do pensamento. A mente é o aparelho que registra, que experimenta, e portanto a mente é memória, a memória sensorial, porque a mente é resultado dos sentidos. Logo, o pensamento, que é um produto da mente, é sensorial. Sem dúvida, o pensamento é resultado da sensação. A mente é o aparelho que registra, que acumula. A consciência que experimenta, que dá nome, que registra. A mente experimenta e depois dá nome à experiência como agradável ou desagradável e depois a registra, guardando-a no arquivo que é a memória. Essa memória atende a um novo estímulo e cada estímulo é sempre novo. E a memória, que é um mero registro do passado, atende ao novo. Esse encontro do novo com o velho é chamado de experiência. A memória não tem vida por si. Ela só tem vida. Só é vitalizada quando vai ao encontro do novo. Portanto, o novo está sempre dando vida ao velho. Quando a memória atende ao estímulo, que é sempre novo, ela se vivifica, se fortalece com essa experiência. Examine a sua própria memória e verá que ela não tem vida por si. Mas quando a memória se encontra com o novo e traduz o novo de acordo com o seu condicionamento, ela é então revitalizada. Assim, a memória só tem vida quando se encontra com o novo, revitalizando-se e fortalecendo-se continuamente. Essa revivificação da memória se chama pensar. Senhores, muito importa compreender isso, mas não sei se desejam penetrar muito a fundo nessa matéria. Vemos, pois, que o pensar é sempre uma reação condicionada, que o pensar é um processo de reação a um estímulo. O desafio é sempre novo, mas o pensar, que é uma reação derivada da memória, é sempre o velho, revitalizado. Muito importa compreender isso. O pensar nunca pode ser novo, porque pensar é reação da memória. E essa reação da memória se vitaliza quando se encontra com o novo e recebe vida do novo. Mas o pensar em si nunca é novo. Por isso, o pensar nunca pode ser criador, porque é sempre uma reação da memória. Agora, nossas mentes e nossos pensamentos estão sempre a vagar em todos os sentidos e desejamos implantar a ordem. Como já expliquei, isso não se consegue por meio de controle. Porque no momento em que controlamos a nossa mente, ela se torna exclusiva, isolada. Se apenas dá importância a um pensamento, excluindo todos os demais, você põe em marcha um processo de isolamento. Portanto, uma mente nessas condições nunca pode ser livre. Ela pode isolar-se, mas o isolamento não é liberdade. Uma mente controlada nunca é uma mente livre. O nosso problema, pois, é que nossos pensamentos estão sempre a vagar em todas as direções e que, naturalmente, desejamos lhes impor uma ordem. Mas como é possível estabelecer a ordem? Ora, para compreender uma máquina que se move com muita rapidez, precisamos diminuir a sua velocidade, não é? Se queremos compreender um dínamo, devemos fazê-lo andar devagar e estudá-lo. Mas se o pararmos, ele é uma coisa morta. E uma coisa morta não pode ser compreendida.
só uma coisa viva pode ser compreendida. Assim, uma mente que matou pensamentos pela exclusão, pelo isolamento, não pode achar a compreensão. Todavia, a mente pode compreender o pensamento se o processo do pensamento for posto a funcionar devagar. Quando vemos um filme de movimento lento, podemos compreender o admirável movimento dos músculos de um cavalo que salta, a beleza nesse lento movimento dos músculos. Mas quando o cavalo salta rápido, quando o movimento se conclui rapidamente, perde-se essa beleza. De modo idêntico, quando a mente se move com lentidão, porque deseja compreender cada pensamento que surge, fica então desembaraçada do pensar, desembaraçada do pensamento controlado, do pensamento disciplinado. O pensar é reação da memória, e por isso o pensar nunca pode ser criador. Só quando atendemos o novo como novo, temos o viver criador. A mente é a máquina que registra, que acumula lembranças. E enquanto a memória continuar a ser revitalizada pelo desafio, subsistirá o processo de pensamento. Mas se cada pensamento for observado, sentido, examinado integralmente e perfeitamente compreendido, verá então como a memória começa a fenecer. Estamos falando da memória psicológica e não da memória fatual. O pensamento, que é reação da memória, só aparece quando uma experiência não foi completamente compreendida, deixando, portanto, um resíduo. Quando compreendemos uma experiência completamente, ela não deixa memória, ela não deixa um resíduo. O pensamento é a reação do resíduo, que é memória. E quando somos capazes de completar um pensamento, de pensá-lo e senti-lo em toda a sua extensão, o seu resíduo é eliminado. Acompanhar até o fim um pensamento ou um sentimento é dificílimo, porque quando queremos acompanhar um pensamento até o fim, outros pensamentos aparecem. E ficamos a dar voltas e voltas, correndo atrás de pensamentos sucessivos, inutilmente, por causa da rapidez de cada pensamento. Mas se tem interesse em acompanhar até o fim um pensamento, experimente anotar os pensamentos que te ocorrem. Tome simplesmente nota dos mesmos num papel e depois observe o que você escreveu. Nessa observação, torna-se mais lenta a sua mente, porque para estudar ela, tem de diminuir a sua velocidade, o que não representa uma compulsão nem uma disciplina. Quando anota uns poucos dos seus pensamentos e depois os observa e estuda, a sua mente é posta de pronto num movimento mais lento. Observe a sua própria mente agora, que está me escutando, e veja como está funcionando. Está a mover-se muito lentamente. Não tem uma infinidade de pensamentos, porque está apenas acompanhando um pensamento, que eu estou explicando. Por isso a sua mente funciona mais devagar. E funcionando mais devagar é capaz de acompanhar um pensamento até o fim. Quando se acompanha cada pensamento até o fim, e a mente fica despida da memória, ela se torna tranquila e sem problema nenhum. Por quê? Porque o criador de problemas, que é a memória, desapareceu. E nessa tranquilidade, que é absoluta, desponta a realidade. Todo esse processo que descobrimos essa noite, em relação com essa pergunta, chama-se meditação. Meditação
é autoconhecimento, que é a base do verdadeiro pensar. E quando há o pensar verdadeiro, há compreensão e, portanto, uma ação correta. Mas a meditação se torna um processo de repetição. Não tem significado algum se não é compreendido o pensante. Quando o pensante se separa dos seus pensamentos e procura controlá-los, está caminhando para a ilusão. Ao passo que perceber a verdade no falso nos liberta do falso. E resta então apenas o pensamento. E quando há a compreensão perfeita do pensamento, vem a tranquilidade. E nessa tranquilidade há a criação. Quando a mente deixa de criar, há a criação que está fora do tempo, que é imensurável e que é o real. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!